Hoje eu quero compartilhar com você sobre pausa. Quando a gente fala sobre pausa, vem uma sensação tão gostosa, né? De descanso, de praia, de férias, de felicidade. Mas também tem um outro tipo de pausa, que é quando nós damos ouvidos a comentários externos. Eu quis trazer essa reflexão hoje porque já é tão difícil nós mesmos, né, passar por cima não é passar por cima, lutar com os nossos próprios sentimentos, a nossa mente, quando a gente quer pôr algo em prática, por ser tudo tão novo, nós autocriticamos, a gente acha desculpa para tudo. Tem a questão que não é só a desculpa, sua própria rotina às vezes te bloqueia em conseguir, em começar algo novo. E além de todo esse cenário que eu estou descrevendo, a questão que um comentário externo de uma pessoa do qual você não esperava pelo menos, vem somar a todo esse contexto que você está passando no momento. No meu caso, eu tinha acabado de abrir o canal no YouTube e eu estava super feliz, super empolgada. Já tinha visto um ou dois vídeos de pessoas comentando para não colocar no grupo da família, não comentar com amigos. Não é por maldade, é que às vezes é um tema que o seu amigo, o seu familiar não está interessado em saber, então não vai assistir seu vídeo, vai clicar e vai sair. E nisso o algoritmo do YouTube não entrega outros vídeos. Então eu falei, daí eu não cometi esse erro, sabe? Não saí falando para os quatro ventos ou coloquei no grupo da família. Tava só entre mim e o meu esposo. E acabei contando para uma amiga, uma única amiga, gente, eu não estou mentindo, foi uma única amiga. E o comentário dessa pessoa foi o seguinte, que eu abriria o canal no YouTube por carência, por ter likes, por ter validação, e que isso não estava correto, entre outras coisas, porque o foco não foi o que ela me falou, foi o que isso me afetou, como eu consegui dar a volta por cima e as lições aprendidas. Bom, quando ela me disse aquilo, eu bloqueei, eu simplesmente bloqueei. E aí eu não entendia o meu bloqueio. Por que eu estou bloqueada por esse comentário? Por mais que eu não concordava com o que ela estava falando, de certa forma, e agora vai entrar o que eu fiz, tá? Então o contexto foi esse, um comentário de uma pessoa externa, e sim, eu tenho essas feridas, como todo mundo tem traumas, e ela colocou o dedo bem nessa ferida, sabe? Bom, como o YouTube é uma coisa nova para mim, e aquilo ficou ecoando na minha cabeça, aquela conversa que na verdade assim era para ser uma amiga contando para uma outra amiga algo novo, e a conversa se tornou um pouco mais aflorada do que eu esperava, do que as minhas expectativas. Enfim, como o que ela me falou ecoou na minha, porque claro, ela mexeu na minha ferida. Mas por que isso tá mexendo tanto comigo? E aí eu parti para uma reflexão mais profunda. E aí eu entendi que por mais de eu não concordar com o que ela estava falando, poderia sim, em algum momento ou outro, porque a gente sempre acaba comentando alguma coisa da nossa vida, comentando alguma coisa de nossas experiências, e é difícil a gente não citar nomes, não expor nossa família. É muito difícil a gente, né, embalar essa informação sem que seja assim um desabafo, uma reclamação. É muito difícil. E enfim, daí eu me bloqueei justamente nisso. Né? Será que ela tinha razão?
que eu só queria validação, e aí o meu processo de reflexão. E também outro ponto será que eu realmente ia conseguir não trazer para a internet, não expor as pessoas do qual me machucaram, me magoaram de alguma forma, que eu tenho os meus traumas, sem citar nomes, o conteúdo? Então essa pausa que eu fiz em relação ao YouTube não foi uma pausa por escolha, foi uma pausa que eu fiz porque um comentário de uma pessoa me bloqueou. E por isso que eu quis trazer esse assunto para, quem sabe, ser útil para outras pessoas também. O que eu fiz com esse bloqueio, como eu consegui dar a volta por cima. O primeiro passo foi entender o porquê do bloqueio. E eu entendi que sim, ela tinha tocado numa ferida. Não foi um processo simples, tá? Eu contando assim, parece ser simples, mas não foi. Eu entendi que ela tocou nessa ferida. Aí eu fui querer entender se aquilo era verdade. E parcialmente podia ser verdade, mas por que naquele momento foi verdade para mim o que ela falou e me impactou? Porque eu não tinha base. Quando eu comentei sobre o canal do YouTube, eu tinha postado 5 vídeos no YouTube, tinha 8 inscritos, por incrível que pareça ou não, tinha likes, tinha poucos comentários, tinha ali alguns frutos, mas eu não tinha uma base formada de tipo mais de 1000 inscritos, muita gente comentando, gostando do meu conteúdo. Não, muito pelo contrário. Os comentários que eu tive, os poucos comentários, era de incentivo, pessoas me incentivando a continuar o canal, que eu estava falando sobre a minha dificuldade de iniciar o canal. Então, olha o cenário. Eu estava começando algo novo, não conhecia os inscritos, não tinha essa rede de apoio ainda dos inscritos. Então, esse comentário, sim, me afetou porque eu não tive alicerce o suficiente que a minha mente pudesse fazer essa análise. Olha, tá tudo bem, você tá indo no caminho certo. Eu tinha muitas dúvidas, por isso que naquele momento aquilo me impactou tanto. Então, o que eu fiz foi isso, parar, me silenciar e me ouvir, fazer as minhas reflexões, ver o quanto que aquilo era verdade. Bom, o que me fez retornar? O que eu fiz nesse meio tempo, além da reflexão? Eu visitava o meu canal todos os dias, eu também mudei o banner, mudei foto, reli os comentários e o principal, eu me lembrava a todo momento qual o motivo que eu quis abrir um canal no YouTube. Que a minha intenção é compartilhar as minhas experiências, as minhas reflexões e que sim possa ajudar outras pessoas. Por que não? E aí, naquele momento, lembra da carência que ela falou e que eu fiquei na dúvida? Eu tive um momento de reflexão e essa reflexão demorou para vir. Foi o seguinte, por mais que seja por carência, por mais que ela tenha dito a verdade, se eu ajudar uma pessoa com a minha experiência, poxa, já não é válido o meu propósito, a minha intenção? A minha intenção é boa, não é uma intenção ruim. Eu não estou matando ninguém, eu não estou roubando ninguém, eu não estou pedindo nada a ninguém. Eu só estou compartilhando a minha experiência. Por mais que seja uma questão de validação minha, de carência, seja lá o que for. Qual a importância que isso tem nesse momento? Então, essa reflexão me ajudou tanto a sair do buraco que eu tava, porque o YouTube, sim, foi uma das coisas assim, minha vida tava tão perturbada no momento que eu criei o canal e tava tanta coisa acontecendo e realmente eu gostei de produzir o conteúdo. Eu tava muito tímida, ainda estou muito tímida ainda, me desdobrando em 1000 para conseguir um tempo extra para poder produzir o conteúdo,
pensar em conteúdo. Então eu não estava no momento de receber aquela crítica, mas enfim, e agora entra na lição aprendida. Eu realmente segui o que o pessoal falou, não falar para os familiares, não colocar em grupo da família, mas pequei em contar para uma única pessoa. E não foi questão de contar no momento errado, no momento que eu não tinha validado minhas ideias, não estava alicerçado ainda. Então eu pequei realmente nesse ponto. E não tem nada a ver, eu não quero trazer aqui um desabafo de olha, né, o que aconteceu comigo. E não, eu quero trazer as lições que eu tirei de toda essa história. De realmente não contar nada para ninguém, não é por inveja, não é por nada. É até aquilo fazer parte, uma coisa natural da sua vida, você ter testado, você tá se desenvolvendo, você ter aonde se segurar, porque daí o que o outro disser, se você já validou a sua ideia, já não tem mais importância, não vai ter peso. E foi muito difícil eu fazer essa virada de chave. Por isso que eu quis trazer essa reflexão hoje, porque às vezes é uma coisa tão simples para você tá num momento assim, tão ingênuo da sua vida, e você acaba falando assim, despretensiosamente. E um simples comentário de uma pessoa no momento que você tá frágil, te leva assim para aprofunda emoções que não era o momento para despertar. E outra lição que eu tirei foi que tudo tem um lado bom da história. Eu me fortaleci mais, eu aprendi e tô podendo compartilhar. Eu espero que a minha reflexão, a experiência que eu tive, ajude você de alguma maneira. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E deixa um comentário se você já passou por uma experiência parecida como a que eu tive. Se não, se só ficou de alerta, se você passou, como que você conseguiu sair dessa situação. Enfim, vamos aí trocar experiências, trocar informação, que no final das contas é a única coisa que importa, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!